Estou faminto. Oi, eu sou o Tortos e pra minha surpresa, e pra surpresa de muitos provavelmente, hoje a gente vai conversar e analisar sobre um dos episódios possivelmente mais assustadores de Star vs as Forças do Mal. O nome desse episódio é Léo e Faminto e pra surpresa de ninguém é um episódio com temática de Dia das Bruxas, que dá uma liberdade um pouquinho maior pros criadores fazerem um bagulhinho mais assustador e pesadinho, entre aspas. Enfim, o episódio começa basicamente com o pai do Marco tentando parecer muito assustador, meio que na tentativa de causar medo nas crianças, afinal é Halloween e pelo visto essa é a ideia dele. Inclusive eu não lembrava que o pai do Marco tem o mesmo nome que o meu e também não lembrava que ele era tão bobão, ou se essa é a personalidade padrão dele no desenho. Voltando pro episódio, o pai do Marco tenta de verdade causar muito medo nas crianças, porque por algum motivo ele quer muito que as crianças achem ele um cara muito assustador. O problema é que ele falha miseravelmente. Você parece um cara legal e eu quero ficar com medo. Eu quero mesmo. Mas a verdade é que eu tenho 8 anos. Mas assim, ele falha de uma forma que realmente chega a dar pena. Não só pra quem tá assistindo, mas também pras pessoas lá do próprio desenho. Mas eu acho que até mais pra quem tá assistindo, pra ser honesto. Ao ponto de que o garoto só manda os papos nada torto pra ele e basicamente com isso deixa o cara mega abalado. Simplesmente porque uma criança disse que ele não dá medo. Mas assim, qual é a brisa dessas crianças que estão querendo levar susto e ir pra lugares que dão medo? Mas enfim, depois do fracasso, o pai do Marco entra em uma bad sem necessidade. Enquanto isso, o Marco pede ajuda da Star e da amiga dela. Nisso, a Star propõe deles invocarem o Léo e o Faminto. E eu honestamente acho incrível a calma e a tranquilidade da Star em falar sobre invocar uma bagaça dessas. Ah, o Larry Faminto. Tipo, a gente invoca ele vem, assombra a casa. Ele é bem sinistro. Porém, obviamente, o Marco discorda disso, mas até parece que a Star liga pra alguma coisa que o Marco se importa. O faminto é a assombração que precisa, faça isso e ele vem como a brisa. Um pingo de mostarda deve portar, de um pedido de entrega antigo se ouça. Então, finalmente a cena da invocação acontece e a gente finalmente começa a ter migalhas de terror desse episódio, que vai escalar de uma forma bem inesperada, na verdade. Larry Faminto. O problema é que o que elas invocam é essa coisinha aí do Larry Faminto, que não tem nada de assustador, na verdade ele tá mais pra folgado do que aterrorizante. Isso até o momento em que a amiga da Star diz que vai mandar o cara embora. Só que basicamente o problema é que ela entrando lá, ela vê uma parada tão assustadora que faz ela gritar tão alto que a cidade inteira também escuta. Mas por causa disso, todas as crianças decidem que querem ir nessa casa que aparentemente é muito assustadora e muito assombrada. E eu não sei o que tá acontecendo com esse povo que vê uma casa mega assustadora e acha uma boa ideia ir nessa casa. Essas crianças pelo visto nunca assistiram a Casa Monstros. Mas enfim, a Star fala pra eles que a casa é muito assustadora, só que essas crianças do nada somem, mesmo elas estando muito afim de ir pra esse lugar. Então ela e o Marco vão entender o que tá acontecendo. E eu só acho engraçado que momentos antes a amiga da Star sumiu indo até esse Larry pra mandar ele embora. E a Star simplesmente deu zero importância pra isso, né? Não é possível que ela tenha esquecido dessa garota. Só que por causa disso tudo, ela também é pega por esse tal de Larry. E a cena realmente tem um tom de terror bem brabo. Mas então o episódio volta a dar foco para o pai do Marco, que volta pra casa dele e percebe que as coisas não estão a mesma coisa de antes. Então ele encontra o Larry Jesus Cristo, como aquela coisinha tão de boa vira esse troço horrendo. Enfim, o Larry ele meio que dá uma alugada na mente do cara. Não só isso, mas descobrimos que além de assustador nessa forma, o Larry também tem bom gosto. Oh, sua esposa está aqui dentro também. Em algum lugar. Ela é linda. Obrigado. Aí eu te pergunto, se até a invocação da Star reconhece a bela mãe do Marco, quem sou eu pra não reconhecer também? E assim, tem umas cenas bem assustadoras do Larry, de basicamente ele dar uma humilhada no pai do Marco, e umas cenas muito bizarras dele, principalmente quando ele abre a boca e começa a sair aquele bagulho cheio de doce, que é um bagulho bem pesado se você parar pra pensar. Mas basicamente o pai do Marco é aluno do Toretto, então quando você mexe com a família tudo é possível. E ele basicamente consegue salvar a família, a bela esposa e até as crianças que tinham sido devoradas pelo Larry. E realmente ele consegue realizar o sonho dele de ficar mega assustador, porque tem uns framezinhos que o bichinho realmente tem uns frames bem assustadorzinho. E por algum motivo, depois de derrotado, antes do Larry ir embora, ele faz referência a uma frase famosa quando ele diz isso. É como eu sempre digo, nada mais aterrorizante do que um homem que acabou de perder tudo. Saia dessa casa. Então o episódio basicamente acaba com o Larry indo embora e pra minha surpresa, até que esse episódio tem seus momentos em que realmente dá um medinho considerável. Mas assim, conhecendo o pouco que eu conheço de Star, esse aí tem chances de ser o episódio mais assustador da série até o momento. Mas eu acho que por hoje é isso. Se você quiser mais vídeos sobre Star vs as Forças do Mal, comenta aí embaixo. E se tiver bons episódios com essa personagem aqui, eu adoraria fazer vídeos sobre. Enfim, se tiver uma próxima, eu te vejo nela.